Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cassales, investidor desde 2010 e nesse vídeo vamos falar sobre dividendos. Se você quer ter uma renda passiva, ou seja, aquela renda que você consegue mesmo sem trabalhar e nem ter que estressar com nada, ou se não você está querendo aumentar o seu patrimônio, eu vou te apresentar aqui nesse vídeo a melhor estratégia para você fazer isso utilizando os dividendos. Antes da gente começar, dá um joinha, se inscreve no canal que vai ajudar muito a divulgação e o crescimento desse canal. No investimento em ações tem apenas duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é vendendo a ação um valor mais caro do que você comprou. E a segunda forma é através da remuneração da ação, que é os dividendos e os juros sobre capital próprio. A diferença dos dois é que o juros sobre capital próprio ele é tributado em 15% de imposto de renda. Mas se a gente pegar apenas o valor líquido que cai na sua conta, os dois são similares, então não faz muita diferença. E quando eu falo em remuneração ou dividendos nesse vídeo, eu estou me referindo a essas duas formas de pagamento. Tem alguns investidores que não dão muito valor aos dividendos. Normalmente investem em ações que não pagam dividendos, a fim de buscar uma valorização maior das ações e vender por um preço mais alto. Mas eu acredito que os dividendos não devem ser subestimados. Não que precisa ser sua principal estratégia, mas existem inúmeros benefícios que vamos discutir aqui nesse vídeo na estratégia de recebimento de dividendos. E olha que interessante, de janeiro a dezembro de 2020, o Ibovespa teve uma rentabilidade de 2,92%. Mesmo com a crise de março e essa alta volatilidade, a média do mercado teve uma rentabilidade de 2,92%. Basicamente, se manteve estável, perdeu até da inflação. Mas, se você tivesse investido em ações que pagassem dividendos acima de 5, 6%, que tem várias empresas listadas na bolsa que pagam essa taxa, você teria tido uma rentabilidade em dividendos maior que a rentabilidade média do mercado, que é medido pelo principal índice da bolsa, que é o Ibovespa. Então, tirando a hipótese de valorização da ação, só por aí você consegue entender o poder que os dividendos têm sobre a rentabilidade de sua carteira. Mas, Cássio, de onde vêm exatamente esses dividendos? Bom, os dividendos é a distribuição dos lucros da empresa para os acionistas, para todas as pessoas que têm ações. Hoje, no Brasil, existe uma lei que obriga todas as empresas a distribuírem, no mínimo, 25% dos seus lucros. Agora que você já sabe o que é dividendos e sabe que toda empresa lucrativa aqui no Brasil paga dividendos, qual que é a melhor forma de investir utilizando os dividendos como principal estratégia? Bom, eu acredito na regra dos 6%. Essa regra ela é defendida pelo Décio Bazin. É o autor do livro Faça Fortuna com Ações. Mas é também defendida pelo maior investidor pessoa física da nossa Bolsa Brasileira, que é o Luiz Barsi. Essa estratégia é interessante porque você coloca um piso na sua rentabilidade, ou seja, uma rentabilidade mínima de 6%, e uma ação que paga menos do que 6% em dividendos, ela está cara. Se uma ação ela não pagou nos anos anteriores mais do que 6%, ela tem que ter uma perspectiva muito grande de começar a pagar no futuro próximo essa rentabilidade. Esse futuro próximo seria dentro de um ano, no máximo 2. E essa estratégia tem vários benefícios. De cara, você já consegue saber se uma ação ela está cara ou não está, só pela taxa de dividendos. Então você já tem uma noção de preço, quanto que uma ação ela vale realmente no mercado. E você define esse valor para você. Em termos de remuneração, se você fazer uma comparação com um imóvel, você pode alugar esse imóvel, normalmente a rentabilidade está próxima disso, 6% ao ano. Dificilmente você consegue alugar um imóvel com uma taxa maior do que essa em relação ao valor de mercado. Só que a ação tem N vantagens. Primeiro, uma ação você não sofre um assalto do Estado. Se você for comprar um imóvel, você vai ter que pagar ITBI, vai ter que pagar taxas de cartório, registro, escritura e além disso você vai ter que pagar o IPTU todo ano. Só isso aí já é um assalto e tanto. Já tira muito da sua rentabilidade, você tem muita despesa com isso. Além do mais, muito provavelmente você vai colocar em uma imobiliária para alugar. Você vai já perder 10% do aluguel que você receberia e mais o primeiro aluguel. E ainda existe a possibilidade da casa começar a dar defeito. Você vai ter mais custo ainda com isso. Vai tirar toda a sua rentabilidade. Além da dor de cabeça. Com ações, não existe essa dor de cabeça, porque
Os dividendos já é depois do lucro, você não tem custo com nada. Então, se você selecionar ações que pagam mais de 6% de dividendos, você vai ter uma boa rentabilidade, normalmente superior à renda fixa, e além do mais, maior do que um aluguel se você fosse comprar um imóvel para alugar. Mas, Cássio, eu quero ganhar também com a valorização da ação. Ações que pagam dividendos também valorizam. Não confundam as coisas. Eu fiz uma comparação com imóvel, para você ver que uma taxa de 6% não é ruim. Mas vamos lá, uma empresa que paga uns dividendos de 5% também não é uma taxa ruim. Mas para você ter a mesma remuneração que você teria em uma empresa que paga 6%, se você aplicasse R$ 1.000, você teria que colocar 1.200 para ter a mesma rentabilidade. Ou seja, você tem que colocar R$ 200 a mais de bônus. Passando para valores, você vai conseguir enxergar essa diferença e vai ver que ela não é pequena. Agora, uma empresa que paga 4%, você teria que colocar R$ 500 a mais de bônus. E se for 3%, vai ter que colocar R$ 1.000 a mais de bônus. Ou seja, vai ter que colocar o dobro só para você ter a mesma remuneração. Então, 1% pode fazer uma grande diferença. E quanto menor essa taxa, maior a diferença. Por exemplo, se fosse 2%, você teria que colocar 3 vezes o valor que você colocaria em uma ação que paga 6%. Mas, Cássio, eu estou pensando na valorização da ação e não nos dividendos. Bom, uma coisa não exclui outra. Uma ação que paga bons dividendos também valoriza. A valorização vai depender de uma série de fatores, mas só para pagar uma taxa boa de dividendos, não quer dizer que ela não vai valorizar ou que vai valorizar menos. Vamos supor que você compra uma ação que paga 6% de dividendos. Depois de um ano, ele está pagando um percentual menor, está pagando 3%. Mas se você olhar o valor distribuído, é o mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ação dobrou, ou seja, teve uma valorização de 100%. Então, nesse caso, seguindo essa estratégia, você poderia realizar esse lucro, vender a ação e comprar uma ação que está pagando mais dividendos. Você iria ganhar das duas formas, tanto na remuneração quanto na valorização. Tudo saindo da estratégia de dividendos. Outro benefício é que utilizando essa estratégia, você tem uma previsibilidade maior. Você consegue ter uma noção de qual vai ser a sua rentabilidade. Mas, claro, existe chance de ter boas notícias, ou seja, ações valorizarem mais e você realizar o lucro e comprar uma outra ação com uma taxa de dividendos melhor. Existe também uma chance de acontecer algo ruim, ou seja, a empresa diminuir o valor distribuído. Existe, mas uma empresa que distribui bons dividendos normalmente tem uma boa geração de caixa e normalmente os dividendos é sustentável. Mas para você definir isso com mais clareza é importante ver qual que é o payout, ou seja, o valor dos dividendos em relação ao lucro. É sempre interessante que seja menor do que o lucro. Quanto menor, mais sustentável. Quanto maior, menos sustentável. Um outro ponto interessante é quando você aplica esperando os dividendos, você reforça a mentalidade de investidor, que é você investir em empresas e esperar que essas empresas tragam a rentabilidade para você. E foge da mentalidade cassino, que esquece o que é uma ação, o que existe por trás da ação, e começa a apostar sem critério nenhum, acreditando que retornos muito altos no curto prazo é sustentável. Eu defendo a ideia de que não é, tanto pelos exemplos das pessoas mais ricas do mundo. Não conheço nenhuma pessoa extremamente rica que conseguiu sua fortuna especulando, comprando e vendendo ativos em curtos períodos de tempo. Um outro ponto muito interessante é que a distribuição dos dividendos, caso o seu objetivo é aumentar o seu patrimônio, te dá uma nova oportunidade para a compra de ações. Nem sempre você tem disponibilidade quando uma ação ela cai de preço e te dá uma oportunidade melhor de compra. Vamos supor, nesse cenário de 2020, você tinha todo o seu dinheiro em ações quando aconteceu a notícia da pandemia e a bolsa despencou. Se você tivesse ações que pagassem dividendos e pagassem na época de março, abril, você teria ótimas oportunidades para comprar mais ações baratas, mesmo que antes você não tivesse dinheiro disponível. Um outro benefício é justamente aquela renda passiva, que é aquela renda que você não precisa trabalhar para conseguir. Você pode pegar essa renda e ajudar no seu custo de vida ou até mesmo conseguir sua independência financeira.
Vamos supor que você utilize a regra dos 6%, encontre empresas que pagam taxa de 6% de dividendos. Com R$200 mil investidos, você receberia 12 mil de dividendos por ano, ou seja, R$1.000 por mês. E é provável, com o crescimento da empresa, que esses dividendos eles aumentem, mesmo que não haja um reinvestimento. E além do mais, no mercado hoje existem empresas que pagam mais do que essa taxa de 6%. Com menos que esse valor, você consegue já essa renda mensal. O preço que você paga na ação é que vai definir a taxa de rentabilidade em dividendos. É importante você se atentar na hora que você comprar a ação. Se você ainda ficou com dúvidas ou tem alguma sugestão em relação ao tema que a gente debateu, coloca nos comentários. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Muito obrigado e um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.